Bom, eu queria dizer que estou entre os poucos vereadores, e não é fazer propaganda sobre mim mesmo, não preciso disso, com 73 anos de idade, sou dos poucos vereadores que estudo todas as matérias, inclusive essa. Assim como o Daniel, que me formou, nós vamos ter que discutir o livro, entre nós, para ver emendas que se repitam, emendas que a população já apresentou aqui, que já foram contempladas. O nosso mandato fez mais de 100 emendas. E acabamos de prorrogar, inclusive, o tempo para sexta-feira de prazo, vamos ter que comunicar isso amanhã em juízo, porque o nosso sistema e a internet da Câmara está com dificuldade, não estamos conseguindo dar vazão e colocar todas as emendas. Da nossa parte, 100 e poucas emendas, o Daniel acho que tem umas 60, Túlio não sei quantas colocou, tem emendas populares, enfim. Eu acho que a gente tem dois tipos de discussão. O primeiro deles é internamente. Cabe à população escolher a Câmara de Vereadores que ela quer. Se a maior parte da população não sabe em que vereador votou e que tipo de proposta esse vereador traz para cá, é um problema da população. E é evidente que a maior parte da população de Niterói não é esclarecida com as parcelas da população que vieram para esse plenário discutir e defender ideias. A maior parte da população não sabe absolutamente nada do que está acontecendo aqui e, infelizmente, uma boa parte dos vereadores que têm assento nessa casa são representativos de parcelas enormes, o Beto sabe disso, parcelas enormes da população que não sabe nada do que está acontecendo aqui. Isso é grave, isso não discute entre nós. Eu não tenho votos, muito provavelmente, nem o Daniel, da parcela da população que mais precisa do nosso trabalho. Eu tenho votos das classes esclarecidas da cidade de Niterói e fico aqui com o Daniel e outros companheiros lutando pela parcela da população que mais precisa da nossa intervenção. Esse é um problema que a gente tem que superar entre nós, inclusive. A minha formação é uma formação cartesiana. Sou engenheiro por formação e tenho, desde a minha vida, trabalhando no Embratel e trabalhando e aprendendo no Embratel, sob a tutela da milicada do golpe militar de 64, eu tenho uma visão muito minha sobre o que a gente aprende na vida. Qual é o papel do engenheiro na sociedade? Qual é o papel do advogado na sociedade, do procurador-geral? Qual é o papel do enfermeiro, do médico? A não ser usar o nosso conhecimento a serviço da sociedade. Eu, uma vez, o Thiago sabe disso, que eu já contei isso para ele uma vez numa viagem pela Embratel na Bélgica, eu estava indo de Bruxelas para Antuérpia, e de repente nós entramos no carro da empresa de telecomunicações, entramos numa ponte, e eu ficava olhando para ver, estava pensando na ponte em Niterói, eu ficava olhando para baixo para ver onde tinha água, e só via verde, só verde, quilômetros num longo elevado sobre uma área verde. A curiosidade é grande, eu perguntei ao motorista e o diretor da Régie Telegraphie da Bélgica, perguntei onde estão as coisas que esse elevado está protegendo. Era a proteção ao ir e vir entre o inverno e o verão dos animais que habitavam aquela região. Os caras construíram um enorme elevado para proteger a migração dos animais entre o verão e o inverno. Iam para lá e iam para cá. Isso significa o seguinte: eu tenho uma engenharia que tem que servir a sociedade. Eu não tenho a menor dúvida sobre a qualidade dos arquitetos e dos engenheiros de Niterói. Alguns deles são meus amigos, entre eles o Thiago. Não é amigo de vereança, não, é amigo da época que a gente era roqueiro. E ele entrava no baile para não pagar, carregando os instrumentos com a gente, para não pagar o ingresso do baile. O Thiago fazia, lembra disso, Thiago? Lembra, né? O que a gente está querendo dizer com isso? Uma boa parte das pessoas que estudaram e têm formação tem uma arrogância, como se o saber que nós detemos nos desse condições de definir o que a população quer. A população não precisa entender de engenharia, não precisa entender de medicina,
não precisa entender de arquitetura, a população tem que definir o que ela quer. E cabe a nós fazermos aquilo que ela precisa. Os engenheiros e arquitetos de Niterói sabem fazer um prédio de 4 andares. Se nós aplicarmos instrumentos da nossa cidade que não são aplicados, tem instrumentos do Estatuto da Cidade, que é uma lei antiga, de 2001, que não são de propósito aplicados em Niterói. Nós temos imóveis vazios. Beto outro dia fez uma pergunta: se eu não consigo colocar a população pobre em prédios altos, seja 16, que nós estamos propondo eliminar todas elas, pelo contraditório regime conceitual da presença de 16, o Beto perguntou para um de nós, acho que está assim, como é que nós vamos colocar os imóveis vazios do centro de Niterói, e tem vários, como ali em frente ao Niterói Shopping, um prédio enorme, que há muitos anos está vazio e nada é feito. Por que nós não aplicamos e regulamentamos na cidade de Niterói o IPTU progressivo? O IPTU progressivo foi usado pelo Eduardo Paes quando queria fazer o Porto Maravilha, Sérgio Cabral e Eduardo Paes. Mas ele nunca foi aplicado na Zona Oeste e na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o IPTU progressivo, que visava garantir os estoques de especulação imobiliária da Cavalho Rocha Engenharia na região da Barra da Tijuca. Então tem instrumentos, tem instrumentos do Estatuto da Cidade que nós não incorporamos e que poderiam muito bem servir para que nós pudéssemos atender a cidade que queremos. A cidade que queremos, Thiago, não é definida por nós engenheiros, nem pelos médicos, define a saúde. A cidade que queremos é aquela que garante ir e vir de qualidade. Em 2008, no final de 2008, Beto estava aqui comigo, os vereadores que tanto só o Beto estava, chegou no final do governo Godofredo uma proposta de empréstimo da Caixa Econômica de 10 milhões para começar a atacar os alagamentos no entorno do Caio Martins. Chegou no final do governo Godofredo em 2008 e não pôde ser usado. Eu tentei pressionar o governo que sucedeu Godofredo para que nós usássemos aquele empréstimo. Sabe o que o Jorge Roberto dizia? Eu não gosto de endividar a cidade, então não vou usar o empréstimo. Jorge Roberto só gostava de usar o dinheiro da fonte 100, porque essa não tem supervisão. Tem supervisão da Câmara dos Vereadores, que não faz, do TCE e do Ministério Público. E aí ele não usou. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu não sei, nós vamos ter que fazer um balanço entre nós para peneirar e filtrar o que é repetitivo, e nós vamos ter que travar uma batalha enorme, porque a maior parte dos vereadores vai votar no que a prefeitura mandar votar. A maior parte dos vereadores, isso não é nenhuma afronta, é uma maneira de se posicionar das pessoas. Vai votar o que a prefeitura mandar votar. E eu tenho uma visão do secretário de Urbanismo que é muito crítica, inclusive ele tem ações na justiça contra mim, está perdendo todas, que é de uma extrema arrogância. Não tem nenhuma humildade. O Fabrício que o substitui funcionalmente, foi a todas as audiências, recebeu desaforo, recebeu críticas, etc. E continuou estando aqui. O Baradia não vem porque ele acha que o que ele definiu, tal qual o déspota está esclarecido, é o que é melhor para a cidade. Não importa o que nós outros pensemos. Ele acha que o que ele definiu e colocou na lei é o melhor para a cidade. Então, a gente vai ter que ter um trabalho, se a gente quiser honrar a população para responder qual é a Niterói que nós queremos, significa várias coisas, inclusive consertar várias das propostas feitas aqui, estão contempladas por Daniel, pelo por mim. Vou concluir. Eu quero, por exemplo, Fabrício, eliminar uma enorme safadeza que esse plano traz. Nós ganhamos uma ação popular para impedir a construção de shopping na Marquês de Paraná, que avançava em área de preservação permanente do Morro do Arroz, e esta lei restabelece aquilo que a ação popular, que o meu mandato entrou, impede, está restabelecendo. Nós não queremos a preservação de prédios, o valor cultural por decreto do prefeito.
Nós precisamos responder aos apelos da população pela Niterói que nós queremos, transformando a lei, quanto tempo? 10 já? Para compensar. Hoje você quase não ouviu falar da sessão, né? É para compensar. Então, nós precisamos verificar o quanto a cidade que nós queremos precisa ser alcançada através das emendas populares e das emendas que nós fizemos. Senão não tem o menor sentido. É uma ação puramente burocrática, assim como foi burocrática a votação no dia de hoje para conceder aos empresários de ônibus um subsídio milionário, com a alegação de que eles, pobres coitados, estão no prejuízo. Foi votado aqui nessa casa hoje primeiro. Nós vamos ter que ir ao Ministério Público, sabe, Chico? Você vai de novo lá, acompanhando o doutor Alexandre, para provar que o governo está querendo dar subsídio aos empresários de ônibus e não quer atender às necessidades levantadas pela população na discussão da lei de urbanismo da cidade de Niterói. Obrigado, vamos à luta. Sem bravata, com tranquilidade, discutindo com o mercado, inclusive imobiliário. Eu tenho sérias dúvidas dos riscos que os construtores de Niterói correm com as propostas enormes de especulação que tem. A preservação de empregos na cidade de Niterói é para os engenheiros, pedreiros, etc., mas também a proteção do mercado imobiliário de Niterói para aqueles que moram em Niterói, constroem em Niterói, protegendo-os dos especuladores que nos panoramas da vida possam estar querendo tirar proveito do território de Niterói. Vamos à luta, pessoal.